que aqueles cinco essenciais que lá não está sempre a visão das duas paróquias, é uma programação de santidade. Isto é, quais são estes cinco essenciais? O primeiro é qual? A vida de oração, o orante, os sacramentos, tudo o que nos relaciona com Deus. Temos sempre a melhorar. O segundo é a vida fraterna, o amor aos irmãos, tudo aquilo que o São Paulo diz da vida nova, na vivência do amor, do perdão, da relação uns com os outros. Não há vida cristã e santidade sem a vivência da caridade e do amor. O terceiro é o Sr. Luís já falou aqui há pouco, o terceiro é a configuração com Cristo, não é? A identificação com Cristo. Isso é uma conversão permanente. A transformação da nossa vida para nos parecermos cada vez mais com Jesus. E todos percebemos que isso é, de facto, algo que sempre é construído. O quarto é o serviço. É servindo, dando a vida, do amor, que nós vamos crescer na santidade. E o quinto é a evangelização. Portanto, a missão, para trabalhar na missão, porque, como diz o Papa Francisco, nós não temos uma missão, nós somos missão. Nós somos missão. Cada um de nós é uma missão neste mundo. Porque Deus criou-nos com um propósito. E a cada um de nós compete descobrir o propósito da sua vida. E nós somos todos criados para a missão que Deus nos confiou. Cada um de nós é uma missão. E estes cinco essenciais, vividos no concreto, são uma programação da santidade. Não é? Está aqui tudo o que nós podemos viver. Vamos fazer exercícios também sobre isso, para que a gente, para que não nos falte, eu até gostava de ser santo, mas ficar assim só convosco, mas o que é que eu hei de fazer, como hei de viver para crescer na santidade? E esses cinco essenciais são bastante orientadores da nossa vida santidade. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Espero que tenham refeito as energias físicas, porque também sem um alimento corporal que nos mantenha vivos e com uma mente sã e um coração bom, não podemos depois crescer na santidade, na espiritualidade, na sobrenaturalidade. De manhã, eu terminava precisamente fazendo aquele apelo com aquele exemplo que dei no final, que no meio das provações, no caminho de santidade, nos agarremos ao Senhor, como diz Paulo, tudo posso naquele que me conforta, ou então vai mais sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. E é a partir daqui que depois nós tiramos também os ingredientes necessários, as vitaminas, esses 5 pontos de que falou realmente o Sr. Padre Jorge, para a nossa vida crescer. Na folha que eu tinha aqui, estavam aqui 4 perguntas, podiam ser 5, que no fundo têm a ver com aquilo que ele disse, e por isso é que eu os vou ler. O que é ser um cristão praticante? Às vezes nós esquecemos disto. O que é ser um cristão praticante? Pois era, o que não é ser cristão não praticante? Há aqui um trocadilho, mas é muito sério. O que não é ser cristão não praticante? Que às vezes alguns dizem assim, eu sou cristão, mas não sou praticante. O que é isso? Ao menos diz, explica-te. Depois, o que é viver em santidade? Já aqui foram apresentados estes 5 eixos que movimentam a vossa paróquia, a espiritualidade da paróquia, a pastoral, e como se fazem os santos. Às vezes custa muito fazer santos, mas os santos já estão feitos anteriormente. Quando a Igreja os reconhece, já eles fizeram. Depois a Igreja só vai verificar que naqueles pontos em que eles viveram a vida e o seu estilo de vida, eles a viveram de modo heroico. Por isso a santidade também é um caminho de heroicidade. Não é um caminho de mediocridade, é um caminho de heroicidade. Por isso deixávamos como isto. E agora vou para Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Acima de tudo o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo ruidoso e como símbolo
agudo e estridente, ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo esculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias aparecerão, as línguas cessarão e a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, nós falámos de manhã de um caminho de perfeição, caminho de santidade, mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. A regra da santidade é, na verdade, o caminho do amor. Amanhã o padre Jorge dizia, e eu ouvi-o também em Roma, nessa altura, que o Papa costuma sempre batizar no domingo do batismo do Senhor, e então ele encontrou-se com os pais e perguntou: o que é que você diz para o vosso filho? O batismo. Ele disse: não, a santidade. Pois ele tem uma expressão assim que diz: santidade ou equação é igual a amor. Amaste, está no caminho de santidade. Não amaste, então vê o que é que está a passar. Eu tenho aqui uma estampa de um bispo auxiliar da minha diocese de origem, a Guarda, de quem eu fui postulador. Isto é, fui primeiro postulador para introduzir a causa em Roma, depois continuei a trabalhar como vice-postulador e hoje não estou nada ligado, mas estou do coração. Ele trabalhava muitas virtudes e quando ele fala da caridade tem esta frase: a caridade tem como perfume outra virtude, a doçura. Por isso, junto à caridade tem que haver doçura, mansidão, tem que haver realmente algo que cative, senão estragamos tudo. Acima de tudo, a caridade. São duas folhinhas, porque é, na verdade, pela prática do amor que nós progredimos na santidade, programamos a santidade, como eu dizia de manhã. E aquilo que eu tenho aqui em primeiro lugar é uma citação da primeira carta de São João, embora tendo como base a primeira carta aos Coríntios 13, que é 1 de João 4,16, que diz uma coisa muito bonita, a definição de Deus. Eu podia-vos perguntar qual é a definição que tendes de Deus. Cada um tem a sua, e escreva a sua até no caderno. Por isso é que eu digo, para o retiro traz um caderno, uma caneta, a Bíblia, pronto, isso chega, e depois nós. O que é Deus? Quem é Deus para mim? São João diz, Deus é amor. São João define a Deus como aquele que é a fonte do amor. Se é a fonte, então é à fonte que eu tenho que ir beber. E tenho que arranjar meios e formas de chegar a essa fonte. E ele depois diz que é nessa fonte que ele nos ama. São João diz depois esta expressão: quem tem sede, venha a mim e beba. Do meu seio correrão rios de água viva. Diz o evangelista que ele estava a referir-se ao Espírito Santo que haviam de receber. Então, se Deus é a fonte do amor,
e se nos ama, então se nós queremos também empreender esse caminho de amor, temos que nos aproximar de Deus. E, na verdade, o caminho da nossa santidade vem desse amor de Deus. Por isso somos muito queridos e amados por Deus. E São João diz ainda, porque Deus nos amou primeiro, então amemos também nós uns aos outros. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Poderíamos passar um dia todo a repetir esta frase. Deus é amor. Deus é amor. E a partir de algum momento ficaríamos cansados. E então iríamos responder com uma outra questão. Estou eu a experimentar este amor de Deus? O que é que me falta para que esse amor de Deus esteja em mim e cresça em mim? Por isso, o centro da vida cristã é a prática do amor que nos vem do dom gratuito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Deus uno e trino, o três vezes santo. Nós só somos participantes da santidade de Deus se nos aproximarmos de Deus, se conhecermos a Deus, se amarmos a Deus, se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Porque senão, nós podemos viver uma vida com muito valor, mas pouco tem de santidade. E uma das coisas que diz Jesus, que não pode acontecer pior na nossa vida, que é quando chegar o juízo final, nós pensarmos que estão lá a nosso respeito muitas coisas escritas no livro da vida e ele está vazio a nosso respeito. Mas se nós amarmos, se nós praticarmos este amor, há uma coisa lá deve haver. E eu unia aqui o amor a 3 ou 4 passagens bíblicas. As bem-aventuranças, os mandamentos e as obras de misericórdia. Depois de tudo isto, com aqueles 4 pontos que eu há pouco expliquei, que têm a ver com o chamamento, têm a ver com a imitação, tem a ver com a identificação, tem a ver com a configuração, que no fundo é aí a experiência da santidade e o chegar ao coroamento. O amor que Deus tem por nós é então uma questão fundamental para a vida de cada um e coloca questões decisivas sobre quem é Deus. Quando eu faço a pergunta, quem é Deus? Vem logo de imediato outra. E quem somos nós? O Papa Bento XVI trabalhava muito estes 2 elementos na sua encíclica Deus é Amor. Nós hoje vemos muita gente que não tem fé, que faz coisas maravilhosas, é altruísta, partilha, e vemos muitos cristãos que às vezes são muito apegados a si mesmos e às suas coisas, pouco desprendidos. Assim como Deus se dá gratuitamente, e a santidade é um dom gratuito de Deus, a quem quiser receber, não se paga, a santidade também requer um preço. E qual é o preço? É a nossa disponibilidade e a nossa resposta para acolhermos esse dom. E para fazermos crescer. Aqui podíamos pegar, por exemplo, na parábola dos talentos. O Senhor deu-te 10, deu-te 5, deu-te 2, deu-te 1. Então, os tu deves colocá-los ao serviço de Deus e dos outros. No final da parábola, há uma coisa que me impressiona muito, que é aquele que só tinha o movimento de roubo, até o pouco que tinha lhe foi tirado. A quem tem, o Senhor dá mais. Sempre mais. Sempre mais. Há uma expressão de Isaías que pode ser, digamos, a conclusão do enunciado neste ponto, que diz: felizes aqueles que anunciam boas novas de paz. Eles caminham e andam, mas não se cansam. A santidade não cansa. A santidade pacifica. A santidade dá paciência. A santidade liberta. A santidade cura. A santidade fortalece. A santidade
dinamiza. A santidade põe em evidência o último pilar do vosso caminho paroquial, que é a evangelização. Só verdadeiramente os santos evangelizam. Evangelizam. E evangelizam mais pelo testemunho, pela vida, do que muitas vezes pelas palavras. São muito bonitas, mas pelas palavras, pelas palavras. Falava-vos no Pedro Arrupe, não é? Que eu conheci quando estava em Roma, que era o superior dos jesuítas, que teve algumas dificuldades, mas um homem que se disponibilizou para fazer a vontade de Deus. Fala de quando se reuniu a congregação, quando ele foi nomeado, e diz assim: a congregação começou em maio, reuniu 224 jesuítas, representantes de todos os jesuítas do mundo. Foi recebida pelo Papa Paulo VI, que disse aos sacerdotes: a Igreja reconhece que sois os seus mais dedicados filhos e ama-os de modo especial. Tem-os em grande apreço e ouso dizer, reverencia-vos. Disse-lhes ainda que escolhessem o novo geral criteriosamente, que fosse uma pessoa com uma boa capacidade de julgamento das situações, sagaz e prudente, desejando-lhes um resultado feliz. Foi nessa ocasião que deu aos jesuítas a missão de combater a descrença no mundo, o ateísmo. Antes da eleição, os jesuítas debateram entre si as qualidades que o novo geral devia ter. Ficou assente que devia ser fiel a toda a tradição da sua espiritualidade, mas também devia ser capaz de adaptar a companhia às mudanças, porque a Igreja e o mundo estavam a passar. Isto em 1965. Este que depois vai ser eleito é realmente Padre Arrupe, espanhol, que, como disse, depois teve uma vida, não digo difícil, mas uma vida que, às vezes, vista aos olhos humanos, é uma vida provada, mas foi uma vida cheia de santidade. Em determinado momento, diz assim: Arrupe estava cheio de fé na ajuda de Deus, tendo dito aos congregados que sem Deus nada é possível. Tudo isto sem falar na imensa transformação que o Concílio Vaticano II operou na Igreja e estava a deixar os sacerdotes, leigos e bispos desorientados. Os sacerdotes abandonariam o sacerdócio em grande número e a Igreja passaria por uma grande crise que vem até os dias de hoje com o abandono do catolicismo por muita gente. Só os santos e aqueles que se abrem à dimensão da santidade, sobre eles, ou eles próprios nas suas autobiografias, podem escrever estas coisas. Está ali a irmã Hélia, faz-me lembrar um episódio da fundadora dela, a Beata Rita Amada de Jesus, que quando foram expulsas da Diocese de Viseu, atravessaram o rio Mondego, que afinal vai passar aqui em Coimbra, não é? Aqui já não é Basófias, que leva muita água, não é? E então, a Beata Rita, a irmã Rita Amada de Jesus, Rita de Almeida, ia atravessar a ponte do rio Mondego, que separava a Diocese e o Distrito de Viseu para a Diocese da Guarda, para ir para Torais. E ela tinha falado aos carroceiros para levar a pouca mobília que tinha lá, ia com algumas irmãs. E a Beata Rita disse que o demónio quis sempre passar muitas rasteiras e atrapalhar o caminho, mas ela recorreu sempre a São José e a Nossa Senhora, e por isso ela conseguiu vencer as batalhas. E até ela disse que ia atravessar a ponte e o carroceiro, que ela se apercebeu de que ele queria fazer uma malandrice, e ela e as irmãs que iam lá. E ela, a partir de determinado momento, toma uma atitude, levava o terço no bolso, tinha a cruz no bolso e isso tudo, e ela depois reza primeiro e depois, perante aquilo que estava a propor, ela levanta a cruz e diz que o carroceiro assustou-se um pouco quando viu aquilo, sem palavras, e então lá levou a mulherzinha, passado uns quilómetros, onde ela devia ir, que era para Torais. Os santos têm destas histórias, mas isso só para dizer que às vezes o percurso da santidade obriga-nos a passarmos um pouco por algumas dificuldades. Mas não nos atrapalhemos, porque isso fazem parte da vida e é sinal de que Deus está connosco. De facto, Deus Pai torna-se conhecido pelos homens no ato de dar por amor pelo seu Filho ao mundo. Isto tinha a ver com aquilo que o Bento XVI dizia, que a questão fundamental para a vida coloca questões decisivas sobre quem é Deus e quem somos nós.
E se nós não respondermos a estas duas questões, dificilmente realizaremos um caminho de santidade. Porque há algo que está a resolver antes. O Espírito Santo gera a memória do Pai e do Filho nas nossas vidas de cristãos, dá-nos a vida no amor. Ele é o Senhor que dá a vida, rezamos no credo. Não é? Esta invocação é em relação ao Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. O Senhor que dá a vida. Se eu quero o tal outro Espírito, que é o Espírito mau, e que pesa muito, sobe muito, destrói o Espírito bom. Destrói o Espírito bom. Se eu quero o Espírito de Deus, o Espírito mau desaparece. Então o amor e a fé são-nos dados como dom por Deus. Eu posso ter muita coisa, como víamos na leitura, mas faltar no meu coração o amor a Deus e o amor ao próximo, eu sou muito pobre. O amor e a fé fazem crescer em nós a prática da caridade, no louvor a Deus e no serviço e partilha de bens com os irmãos. Se Deus nos amou primeiro, também nós devemos aprender a amar a Deus e aos irmãos em caridade. Amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. Constituem um único mandamento. Santa Teresa de Calcutá gostava muito de trabalhar essa dimensão. Dizia ela, o amor divino, porque Deus vem a mim, é o mesmo amor que eu coloco ao serviço dos pobres e abandonados e que ninguém quer. E quando eu presto atenção, quando estou distraída, aí chega Deus. Aí chega Deus. Por isso, uma experiência da vida. Os sacerdotes, os bispos, os consagrados, os leigos, as famílias. Hoje, quem diz que não tem problemas, dificuldades, não é normal. Agora, as dificuldades são para se tornarem oportunidades. Mas quando estiveres mais cansados, mais envolvidos com alguma dificuldade e algum problema, sair de casa, dai uma volta, visitai um pobre, um doente, ir a um santuário e rezai, a outro lado qualquer, ou ao oratório, ou à capela da vossa casa, ou por uma rua da cidade, que encontramos alguém que se mete connosco, o problema desaparece. Quando chegamos a casa, levamos outros, mas não são aquele com que saímos de casa. Podemos levar outros, mas não são aquele com que saímos de casa. Nesta linha de que é a santidade, para nós percebermos o que é a santidade em nós e a realidade da santidade, eu lembro-me, já tinha deixado a Covilhã, tinha lá sido pároco, um dia voltei à Covilhã, ainda não era bispo, e encontro um senhor que tinha sido meu paroquiano quando fui para a Covilhã em 91, nos arredores. E há muito tempo que não via o senhor cumprimenta-me, quer-me dar um grande abraço, eu também lhe dou, e ele diz-me assim, isto não percebam por autoelogio, percebam por realidade. Ele diz-me assim, senhor padre, já há muito tempo que não o vi, eu gosto muito que eu ver, o senhor é impecável. Eu olhei assim para ele e disse assim, senhor José, diga lá, repita lá outra vez, o senhor é impecável. Não, eu não sou impecável. Eu sou pecador. Impecável é só Deus. Impecável quer dizer que não tem pecado, que é imaculado. E ele disse assim, olha, muito obrigado por aquilo que me diz, mas eu entendo que o senhor me quer dizer que eu me dei bem convosco, gostei de estar na vossa terra, pronto, fui vosso amigo, pronto, muito obrigado por isso. Mas isto é só para vos dizer o que é a santidade. Por isso a santidade também não é um elogio. Um elogio. Às vezes até nos querem fazer isto e aquilo e a gente lá deixa, pronto. Eu digo sempre, é para a igreja. Para a igreja. O senhor Dom João de Oliveira Matos, que há pouco lembrei, dizia ele assim, o elogio é pior que um tiro. Uma frase lapidar dele. O elogio é pior que um tiro. Tu és muito boa, já estás na igreja, todos os movimentos, faz um caminho maravilhoso, és tão santa, que a palavra diz, cuidado. Porque quem está de pé também pode cair. Quem está de pé também pode cair. Impecável é só Deus. Nós somos instrumentos para que Ele se torne mais vivo e presente no meio dos outros. Por isso é que a santidade não é para se guardar. Às vezes há gente que diz assim, eu sou muito santa, eu sou muito boa. Fica assim, está bem. E o que é que faz de apostolado? Se amanhã faltar, quantas pessoas seguem o seu exemplo? Eu não quero saber disso. Falta-lhe a dimensão do apostolado, a dimensão da evangelização. A santidade tem que dar frutos. Eu, quando era professor
Teologia Moral, numa citação do Concílio Vaticano II, sobre a formação dos sacerdotes, eu dizia assim aos seminaristas: quem não souber um pouco este texto, como deve saber o Pai Nosso, a Ave Maria, e o Glória, e o Credo, olha que eu chumbo-vos. Nunca chumbei ninguém. Uma vez fiz, um aluno não fez em junho, disse assim: vais estudar nas férias e vens cá porque eu não te quero dar um 9 que seria um 10. Eu quero te dar uma nota mais alta que tu mereces. Pois ele lá veio. Naquela hora ficou assim um bocado triste, mas depois lá veio, já é um bom sacerdote. E o que era? O Concílio Vaticano II veio renovar a Igreja e tudo aquilo que tinha a ver com a renovação da Igreja. E o que tem a ver com a renovação da Igreja, pela graça do Espírito Santo, também é a formação. Também é a formação. Falava-se da formação do clero, da formação dos leigos. Depois Cristo Fidelis Reis, com São João Paulo II, trouxe um grande demarche nesse sentido, mas era um texto sobre a formação sacerdotal, número 16, optatum totius, ou tocios 16, dizia assim: ponha-se em especial cuidado em renovar a teologia moral, que ela seja mais informada, isto é, que lhe dê mais alma a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que ela revela ao mundo o mistério de Cristo e produza frutos na caridade para a vida do mesmo mundo. O que é produzir frutos na caridade para a vida do mesmo mundo? É a santidade. É a santidade. Por isso é que a santidade faz com a fé e com todas as virtudes, mas também com a moral e os costumes. E nós vivemos numa sociedade atual em que a moral e os costumes também estão muito frágeis. Não é só a fé. Por isso, este equilíbrio, esta coerência, este interface positivo falta-nos no mundo de hoje. E, infelizmente, também nós, bispos, sacerdotes, consagrados, povo de Deus, falta-nos. E quando nos falta isto, é uma atrapalhada. E sabeis porque é que nos falta isto? Há bocadinho eu falava do mundanismo espiritual, só de passagem. Eu às vezes dizia, estão aqui irmãs que já me ouviram dizer isso nas comunidades delas: irmãs, vós só vos dedicais a isto, há de ser a morte da vossa congregação, vamos isto e tudo. A irmã Elia pode ser testemunha, não é? Porquê? É preciso prestar cuidados à família, com creches, jardins de infância, lares e tudo isso. Mas podemos pôr leigos também nestes lugares, ótimo. Nós, se calhar, temos de nos dedicar à oração, à evangelização, ao acolhimento, ao testemunho. Não quer dizer que aquilo que façam é mau. Há comunidades que fecharam, porquê? As vocações diminuíram, estavam entregues a leigos e acabaram por fechar. O que é uma pena. O que é uma pena. Isto tem a ver com o amor. Tem a ver com o essencial. Tem a ver com o discernimento, para no momento concreto sabermos o que é que Deus quer de nós. O que é que Deus quer de nós. O que é que Deus quer de nós. Eu dizia muitas vezes, quando deixei a Covilhã e Orjães e aquelas terras à volta, eu dizia assim: eu sempre fui um padre de abrir igrejas, mas olha que depois de mim vai vir alguém que as fecha. Tinha saído destas paróquias, no mesmo dia que entrou no pároco, à noite telefone-me: ó senhor padre, escusava de ter sido tanto um padre da desgraça. Foi um profeta da desgraça. Então porquê? O senhor disse que sempre foi padre a abrir igrejas. E é verdade. Mas olha que a nossa já começou a fechar. Nós tínhamos missa diariamente e agora vamos ter 2 dias por semana. E ao domingo, ainda tínhamos ao sábado e ao domingo a buscar. Com a missa ao domingo e à 1h. Eu fui assim: olha, dá graças a Deus. Eu tive 2 comunidades que este ano saíram da minha diocese. Uma às irmãs do Imaculado Coração de Maria, que tem aqui muita presença em Coimbra, também há tantos anos na minha diocese, já tinham saído da Guarda. Quando me contactaram a dizer que iam sair, se fosse noutra altura, o Sr. Bispo fazia assim, um pedidinho assim: olha, mas mais um ano. Eu ouvi-as e aceitei. Vendo as circunstâncias, eu vi que era inevitável. As irmãs de Maria José também me saíram de outra comunidade lá na cidade. Eu também aceitei. O que estava a acontecer era inevitável. Tinha umas irmãs em Vozela, que saíram agora no final de outubro, que eram as irmãs missionárias
antigas missionárias de Calais, irmãs franciscanas missionárias de Nossa Senhora. Estavam lá 3. Ano passado morreu uma, ficaram 2. As irmãs, com dificuldades, também saíram. Agora, eu tenho dado a pedir a ver se vêm outras, mas para virem outras precisamos ter boas famílias, precisamos ter bons filhos, precisamos ter boas vocações, quer sejam femininas, quer sejam masculinas. Mas eu hoje já vou primeiro por este ponto. Tenhamos boas famílias. Porque se houver boas famílias, o resto há de surgir, porque Deus não se esquece de nós. O amor e a fé fazem crescer em nós a prática da caridade no louvor a Deus e no serviço e partilha de bens com os irmãos. Se Deus amou primeiro, também nós devemos aprender a amar a Deus e aos irmãos, em caridade. E primeiro, amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. Por isso, chegar a Deus leva-nos a chegar aos pobres. Jesus ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Já também falávamos no texto do homem rico, ou do jovem rico. Quem cumpre os mandamentos está com Deus e Deus está nele. Assim, graças ao Espírito Santo que Ele nos deu, reconhecemos que Deus está connosco. E quando nós reconhecemos que Deus está connosco, nós temos de estar com Deus. Então já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu tenho de estar com Ele. Então aí eu estou no caminho da santidade. E deixo desenvolver naturalmente. Não vou inventar regras, não vou fazer nada. És chefe de família, és mãe de família, és pai de família, ser um bom pai, ser uma boa mãe. És filho, ser um bom filho, ser uma boa filha. És professor, ser um bom professor, ser uma boa professora. És médico, ser um bom médico, ser uma boa médica. És funcionário de uma outra instituição, ser um bom profissional. Estás na paróquia, num grupo, empenha-te, ser um bom membro do apostolado. Há 3 semanas fui crismar uma terra. E depois, no final, a catequista, com suas ajudantes, ainda há uns 60 e poucos anos, veio ter comigo e disse assim: ó Sr. Bispo, acabei a minha missão. E eu ouvi, calei um bocadinho e disse assim: acabou a sua missão. Mas está a falar comigo, está viva. Como é que acabou a sua missão? Sabe, pronto, eu acompanhei estes jovens desde o primeiro ano até ao crisma, pronto, agora entrego a estas minhas catequistas que me ajudaram e elas começam e eu deixo de ser catequista. Não. Uma catequista não pode deixar de ser catequista. Se não deixa de ser cristã. Deixa de ser cristã. Tem que continuar assim. Mas eu já não quero esta responsabilidade. E os jovens hoje, sim senhor, mas fica a ajudá-las. A dar-lhes apoio. Sirva-lhes destaca. Às vezes nós temos muito essa tentação. Agora acabei já. Não, posso fazer outras coisas. Olha, posso fazer outras coisas. E se não sei, aprendo. Sentirmos a alegria de sermos filhos de Deus, a graça de sermos amados por Deus, chamados a praticar o amor. Como nos lembra São João: filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com obras e de verdade. O seu mandamento é este: tenhamos fé no nome de Jesus Cristo, que disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A marca dos discípulos de Cristo, discípulos missionários, deve assentar no amor a Deus e no serviço para com os irmãos. Foi isto que fez o Filho do Homem. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida por todos, lavando os pés aos discípulos, instituindo a Eucaristia, morrendo na cruz, ressuscitou ao 3º dia. Não é por eu ter escrito esta carta sobre a Eucaristia, que tem por título A Eucaristia, fonte de vida e mistério de comunhão, como estamos a viver o ano da Eucaristia, a partir de determinado momento eu digo aqui uma coisa muito que me agrada. Relia. No número 7 falo da vocação batismal, que se alimenta na Eucaristia em caminho de santidade. Sonhamos juntos o caminho que devemos percorrer em santidade e na verdade.
No sacramento do batismo, recebemos a filiação divina. Agora possuímos uma nova existência e podemos chamar a Deus, carinhosamente, de Pai. Abba. Caro ocultis, lembra-nos que a Eucaristia é a autoestrada que nos leva ao céu. A sua vida ajuda-nos a entender melhor o valor do sacramento da Eucaristia, a sua grandeza divina, a sua elevação e profundidade espiritual. O sacramento do batismo e do crisma são um fundamento sobrenatural para entendermos o mistério da Eucaristia, como via que nos conduz ao céu e nos faz crescer na vocação universal à santidade. Contemplando o mistério da Eucaristia na nossa vida, o nosso coração enche de alegria, de esperança, de ânimo, acolhendo as palavras: saboreai e vede como o Senhor é bom. Consciente desta verdade profunda e sobrenatural, o caminho percorrido pelo povo de Deus reflete-se na abrangência do tema, do batismo à Eucaristia, caminho de santidade. Implícito na vida de cada um de nós em tempo de pandemia. Ainda estamos em pandemia. Depois, no número 5, andando para trás, fala da Eucaristia que Jesus sacia a fome às multidões. Eu digo aqui uma coisa, que refleti, que diz: convido-vos a viver com alegria as 6 etapas necessárias para celebrar bem a Eucaristia. A primeira, sair de casa e pôr-se a caminho. A segunda, entrar na igreja e permanecer na casa de Deus em comunhão e unido a Ele na celebração. A terceira, oferecer-se juntamente com o pão e o vinho em sacrifício no altar e deixar-se cristificar pelo Espírito Santo. Quem tiver mais coragem e ousadia é que depois faz a tal oferta de vítima, que eu disse que não se deve fazer sem ser conscientemente. Depois o Nosso Senhor pode-nos dar uma cruz muito pesada e depois nós não podemos levar e depois deixamos-la para trás. É pior emenda que o soneto. Por isso é preciso atenção a isso. A quarta, como batizados, participar na Eucaristia em união ao coração de Cristo, vítima, sacrifício e cordeiro imolado. A quinta, comungar e receber o corpo de Cristo, com fé e confiança na graça de Deus. A sexta, partir da Eucaristia e viver a vida cristã em comunhão, participação e missão, no compromisso de anunciar a boa nova de Jesus. É o vosso último whitman, e evangelizai. Por isso, o caminho que nos une e para o qual somos convidados para viver esta senda da santidade, passa por esta relação profunda com Jesus, a Eucaristia e no amor. E é realmente na Eucaristia que Jesus manifesta o seu amor. São João não fala do relato da última ceia, mas fala do lava-pés. A Eucaristia só é completa quando nós lavamos os pés uns aos outros. Isto é, quando nós servirmos. Por isso, depois, Jesus e São Paulo diz que servir é reinar. Servir é reinar. Este bispo fundador, Dom João de Oliveira Matos, fundou uma obra diocesana que também hoje tem menos vocações e que foi um grande elemento da renovação da Diocese da Guarda e outras dioceses, ele próprio escreveu e musicou o hino da sua obra, que diz assim: o destino do homem na terra é amar e servir a Jesus. Eis o fim que nos liga e nos prende, de olhos fitos no céu e na cruz. Porque o anjo das trevas não quis, o serviço de Deus baqueou, São Miguel, ao contrário, serviu, foi por isso que ele triunfou. Este é o caminho da santidade. Veio tirado deste poema, que é um hino musicado por ele. Eu passava muitas horas na Eucaristia, diante da Eucaristia, em silêncio, pela noite dentro, levantava-se muito cedo. Pois foi na Eucaristia, no amor aos pobres, aos mais abandonados, que ele encontrou realmente esta graça. Cristo fez-se pobre e aproximou-se dos pobres e marginalizados. Nosso Papa Francisco insiste tanto nisto, não é? Ele agora lá está nesta visita apostólica para nos dizer quanta atenção e cuidado devemos ter para com os pobres, para com os imigrantes, para com os abandonados, para aqueles que são rejeitados. Eu, às vezes digo, vamos a estas periferias, mas às vezes temos-nos dentro do coração, na nossa casa, no nosso prédio, na nossa família. Lá está a tal frase da Beata Rita que ele de manhã aqui disse: se preciso fosse, eu percorreria o mundo inteiro, nem que fosse para salvar a única alma. Eu, parafraseando, as irmãs estão aqui, pelo menos 3, já me ouviram este parafraseamento, eu digo: hoje não preciso sair do meu coração,
da minha casa, da minha família, do meu prédio, da minha comunidade, da minha paróquia, para fazer isto. Mas se tivesse coragem para ir e fazer isto noutros lados, ser discípulo missionário. A libertação, a promoção humana, a solidariedade, a partilha efetiva de bens. O hino belíssimo à caridade, que há pouco acabámos de ler, coloca-nos diante de Deus. Deus é amor. Quem é Deus? Deus é amor. E quem são os outros? Quem sou eu diante de Deus? Só Deus é o Senhor, o Criador e o Redentor do género humano. Diante de Deus que está conosco, também está a nossa pobreza, o nosso pecado, a nossa necessidade de conversão, o nosso desejo de santidade, a programação da nossa santidade, ou viver a vida nova no amor. Odres novos, vidas novas. Na segunda leitura da missa do dia de Páscoa, aspirai às coisas do alto. Aspirai às coisas do alto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um sino ruidoso. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, sem amor, seria nada. O amor é paciente, é prestável, não é invejoso, não se orgulha, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo passa, tudo suporta. O amor nunca passará, o resto tudo já passará. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas, porém, é a caridade. Termino com um pensamento. Eu fazia há pouco uma pergunta: como se fazem os santos? Os santos fazem-se pela vida, uma vida de pobreza, mas que quer ser mais rica, procura isso no coração de Deus e deixa-se conduzir por Ele. Mas quando se fazem os santos naquilo que são os processos de beatificação e canonização, o que se avalia são as virtudes daquele servo de Deus. Primeiro as teologais, depois as virtudes morais e depois as outras virtudes. E aquilo que se tenta perceber da vida da pessoa é se elas foram vividas em heroicidade. Por isso, o primeiro reconhecimento público da Igreja perante a santidade de um servo de Deus é reconhecer a heroicidade das virtudes, que dá o título de venerável. Nós não queremos ir para os altares, senão as pianhas caíam, não é? Não as pianhas caíam. Mas queremos fazer este caminho para, como diz o Papa Francisco, sermos os santos do pé da porta, da nossa rua, da nossa família, no anonimato. Pois vamos pedir ao Senhor esta graça e pedir que nos ajude na radicalidade a fazer este caminho de santidade. E é essa folha que eu vou distribuir por todos vós agora, que tem então por título a santidade, e começa por uma coisa que eu já disse de manhã, que o Padre Jorge me tinha pedido, que diz: a vocação para viver a medida alta da vida cristã ordinária. Toda a vida da comunidade eclesial e das famílias cristãs deve apontar nesta direção. De todos aqueles que trabalham na paróquia de São José, de São João Batista, ao serviço do apostolado, deve apontar na direção da santidade, para seres uma comunidade em caminho de santidade e a configurar-vos cada vez mais com Cristo. Muito obrigado. E o Padre Jorge vai buscar. Sim. Posso. Sim, é para vos dar. Para o tempo de oração, para ele, que é o último 2 dias, diante de Deus Santo. Eu já lhe digo o que é o voto de vítima. Eu tenho muita gente que conheço que fez o voto de vítima. O voto de vítima só se deve fazer quando se tem uma caminhada cristã muito forte. Pronto, faço o voto de pobreza, castidade, de obediência, de humildade, faço votos para tudo isto. O voto de vítima significa eu oferecer de tal modo a minha vida e o meu corpo, tudo que sou e tenho que Deus me der, para me identificar com Cristo, que no mistério da redenção, no mistério pascal, aceitou todas as dores, não a rejeitou e se entregou.
sofreu, amou. O voto de vítima é isto. É uma entrega radical, incondicional a Deus. Às vezes há pessoas que dizem assim: eu ofereço a minha vida pela conversão daquela pessoa. Isto levado até às últimas consequências é muito sério, porque só devia terminar quando essa pessoa se convertesse. Mas se ela, na sua liberdade e responsabilidade, nunca quiser converter-se, eu fiz o voto, mas os frutos não foram aqueles que eu desejava. Contudo, devo continuar a fazer esse caminho. Não é? Por isso, quando eu digo voto de vítima, é eu, de tal modo, oferecer-me, não é amanhã dizer assim: quem deita a mão orada e olha para trás não é digno de mim. Eu não posso dizer: agora não quero, agora vem a minha filha, vem o meu filho, vem esta pessoa que me impede. Não. É um compromisso vital. Nada.